Fala aí, rapaziada, tudo bem? Bom, tem um tempo que eu não apareço aqui pra gravar e falar com vocês, né? Mas eu sigo na operação, né? Sigo fazendo minhas operações, sigo anotando tudo, testando meu operacional ainda, validando e ganhando confiança também nisso. E eu vou falar pra vocês como é que eu tô indo, né? Acho que deve ter uns 2 meses aí que eu não gravo, não falo nada. E eu vou dar um panorama geral pra vocês aqui, tudo bem? Bom, mostrando aqui agora pra vocês na tela do computador, eu tenho minha planilha, né? Que é onde eu controlo e gerencio também tudo que eu tenho feito. Esse aqui foi o primeiro mês, né? Que quando eu comecei a gravar. Bom, como vocês podem ver, eu não opero muito, tipo, não costumo abrir muita operação. E nesse mês, no primeiro mês, né, a gente fechou com R$ 167 positivos, a gente teve 4 dias no gain, 2 no loss. Eu acho que eu deixei de anotar muitos dias aqui de que eu não abri operação, tipo, dias que eu só olhei o mercado e não teve nenhuma oportunidade. E tem um ponto também que eu tenho que melhorar bastante nas minhas análises, que é essa parte de padrão de entrada, né? Porque eu acabo esquecendo de completar essa parte, que essa outra aqui é automática, então eu só geralmente coloco o resultado do dia, o número de trades, se foi gain ou loss. Mas vocês podem ver que eu não opero muito, né? Tipo, tive, sei lá, num mês eu tive uma, 3, 5, 6, 7, 9, 11 operações em um mês, tá ligado? Bom, isso foi no mês de agosto, a gente fechou com 167, né? E, bom, eu comecei com um capital fictício, né? Tipo, eu supus que eu começaria com R$ 800, e aí a gente vê aqui, né, 800 e tive 167 de lucro nesse primeiro mês. Beleza. E aí a gente vem pro mês de setembro, né? Que aí aqui sim eu comecei a colocar os dias que eu não operava, tipo, eu só olhava o mercado e não tinha nenhuma oportunidade. E vocês podem ver de novo que eu opero muito pouco, cara. Tipo, quatro, tipo, o que eu operei, que abriu a operação foi 7 dias, né? Porque quando eu coloco 0 a 0 eu abri e saí no 0 a 0. Então, em um mês você operar 7 dias, eu acho que é bem pouco. Porque eu tenho tentado prezar muito mais a qualidade das minhas operações do que a quantidade, né? Também tem isso. E bom, acho que esse foi o mês que eu mais ganhei, foi o mês passado, né? Tive a porcentagem de 66% das operações vencedoras e a gente fechou com 358. Se botar aí no caso, né, com o valor inicial fictício que eu simulei, seria quase 50% de retorno. É bastante coisa, né? Se for pensar, geralmente a média aí é 1% ao mês, 50% num mês tá bom demais. E bom, de novo, né, a gente tem aqui as médias das operações, 2 dias no loss e 4 dias no gain. E acho que também o segredo é muito isso, né? Você tentar minimizar demais suas perdas e quando você ganhar, você conseguir surfar uma tendência boa no mercado. Então que a gente vê que esse mês foi o que, tipo assim, a média de lucro nos dias positivos foi muito maior do que dos dias negativos. A gente tem aqui 127 contra 76 dos dias negativos. Foi muito diferente do mês passado, que eu acho que teve uma diferença aí de R$ 3 mais ou menos. Deixa eu ver aqui. De 78,50 para 81. Então a gente avançou bastante. Bom, e agora a gente está no mês de outubro, né? Que é o mês atual. A gente vê que eu tive 4 dias operados, né? E 5 na verdade, porque hoje eu abri a operação, mas saiu no 0 a 0 e vou mostrar para vocês essa operação de hoje também. Bom, a gente teve 2 dias positivos, que foi o dia 2 e o dia 6. A gente fechou com 80 e 130 e 2 dias de loss, que foi no dia 3 e no dia 7, que foi menos 51 e menos 110. Bom, esse dia de 110 a gente pode ver também que eu passei um pouco da cota, né? Porque geralmente meu stop é R$ 50 por operação e eu faço 2 operações no dia no máximo. Tipo, se eu tomar dois loss eu paro de operar no dia. Então eu aceitei um risco um pouco maior. Eu tenho tentado também controlar bastante isso. Eu acho que eu estou me saindo bem, acho que estou tranquilo em relação a isso. E bom, a gente teve 3 trades perdidos, né? E 2 vencedores, 40% de aproveitamento das operações
e até então R$ 50 positivo. E, bom, vou mostrar os trades de hoje. Foram 2 trades e eu saí no 0 a 0 em ambos. Bom, indo aqui no gráfico do dólar, né? Eu operei só o dólar hoje, não olhei para o índice, e eu vou comentar para vocês a operação de hoje. Bom, a gente consegue perceber, né, que o dólar está bem lateral aqui no gráfico diário, que ele está nessa região de lateralidade entre o 338 e o 413 mais ou menos. E aí a gente vem aqui no gráfico de 60 minutos, a gente consegue ver um pouco melhor isso, a gente consegue ver que também tem uma região que ele respeita aqui no meio do gráfico, dessa lateralidade também. E a gente tem os 5 minutos. A operação de hoje eu não fiz nos 5 minutos, eu entrei no 2, porque eu antecipei para poder ter um stop menor, porque meu stop vai de 5 pontos no dólar e às vezes 5 pontos não é nada. Então eu antecipei. Bom, vou comentar para vocês a primeira entrada. Como eu falei, essa aqui é a mínima de sexta, a mínima de ontem, né? A mínima de ontem. E aí tem essa região aqui e eu pensei, pô, beleza, ele pode, ou ele vai passar dessa região, vai fazer um pullback, a gente vem e busca até o final. Ou ele pode também respeitar essa região e subir. Beleza. E aí no 2 minutos, quando eu estava olhando aqui, ele fez um pivôzinho de alta. Se a gente olhar aqui, ele veio, né, não conseguiu se afastar da região, ele rompeu com o gap e não conseguiu se afastar. E aí beleza, ele veio, ficou trabalhando aqui, ficou. E aí ele deu essa puxada, né, isso aqui nos 2 minutos, ele puxou, corrigiu e aí formou um pivô. Eu tenho pra mim que eu acho que eu entrei um pouco atrasado nessa operação, porque acho que a entrada certa seria nesse aqui de 9,44, né? Que aí ele corrige e volta de novo. A gente entraria no fundo da correção. E aqui parece que eu comprei muito topo. Mas tudo bem. Aí beleza, eu comprei aqui, foi a primeira compra do dia. Deixa eu ajeitar aqui. Foi a primeira compra do dia, ele foi... E devido à abertura do mercado à vista, né, o mercado à vista abre às 10, eu protegi minha operação no 0 a 0, justamente porque tem uma volatilidade um pouco maior quando abre o mercado à vista. Eu protegi minha operação no 0 a 0 e ele veio e me tirou, né? Deixa eu ver se pelos 5 minutos dá pra ver. E ele me tirou nesse candle aqui. Mas aí ele deixou mais uma operação. Foi esse aqui, que foi justamente um pullback em cima dessa região. E eu acho que até foi a melhor operação do dia, né? Se eu tivesse conseguido manejar ela da forma correta, eu acho que teria sido a melhor do dia. Porque a gente vê que ele vem, ele deixa esse candle aqui exatamente na região com volume acima da média, então dava para ser legal. Tem as médias aqui também, todas inclinadas. Então acho que era uma operação muito boa. Mas aí qual que eu acho que talvez tenha sido o meu erro, cara? Eu acho que se eu tivesse esticado meu stop em 1 ponto, eu acho que eu teria continuado nessa operação. Aqui a gente está nos 2 minutos. E aí ele corrige, eu compro aqui. E aí nessa operação eu entrei com 2 contratos justamente pelo fato do stop ser um pouco menor. Eu acho que o stop tinha ficado de 2,5 pontos, 3 pontos mais ou menos. E eu entrei com 2 contratos para fazer uma parcial. E aí eu não precisava mover para o 0 a 0, justamente para o meu stop continuar num lugar técnico. E aí ele foi, pegou minha compra, né? Seguiu, ele subiu, pegou a parcial, porque a parcial ficou mais ou menos aqui, acho que eram 4 pontos. Ele pegou a parcial, veio, me estopou e deu continuidade no movimento. E aí eu acho, cara, que tem o livro visual, né? Eu acho que se eu tivesse usado o livro visual para poder olhar onde ficam as escoras, né? Porque geralmente tem um lugar onde todo mundo posiciona a ordem e é muito melhor do que você só posicionar, por exemplo, atrás da correção e tudo mais. E aí eu acho que foi isso. Se eu tivesse talvez um livro visual, movido o stop um pouco mais para baixo aqui da região, ou até mesmo embaixo da VWAP, eu acho que eu teria me saído melhor nessa operação, porque ele me tirou e continuou. Mas tudo bem, eu acho que faz parte. Bom, vou tentar ser um pouco mais ativo por aqui, tentar falar um pouco mais sobre isso, comentar um pouco mais sobre outros mercados também, porque eu invisto não day trade, mas com swing trade no mercado de cripto. Eu acho que é um assunto um pouco mais interessante e posso comentar sobre isso também. Tenho também algumas operações em longo prazo para ação e tudo mais. Eu acho que eu posso trazer um pouco mais disso para vocês e falar sobre mais esse mundo da análise técnica. Bom, por hoje é isso. Espero que gostem. Valeu, pessoal!